Olá galera, eu sou o professor Cadu. Na aula de hoje nós falaremos mais um pouquinho sobre os triângulos e nós falaremos hoje especificamente sobre as classificações que um triângulo pode ter. Quando você estiver trabalhando com um triângulo e quiser classificá-lo, você pode classificá-lo quanto aos seus ângulos, só olhando para os ângulos, e quanto aos seus lados, só olhando para os seus lados. Quando você for fazer a classificação quanto aos ângulos, olhando para os seus três ângulos, você pode encontrar três classificações possíveis para o seu triângulo. O seu triângulo pode ser acutângulo, quando tiver três ângulos agudos, menores que 90 graus. O seu triângulo pode ser obtusângulo, quando tiver um ângulo obtuso, aqui ó, maior do que 90 graus. E o seu triângulo pode ser um triângulo retângulo, quando ele tiver um ângulo reto, que é aquele ângulo igual a 90 graus, que é esse ângulo aqui. Então, olhando quanto aos ângulos, o seu triângulo pode ser acutângulo, obtusângulo, retângulo, ok? Segunda maneira de classificar um triângulo é quanto aos seus lados. Olhando para os lados, um triângulo pode ser classificado em equilátero, isósceles e escaleno. O triângulo equilátero é aquele triângulo que possui três lados congruentes. Congruentes quer dizer mesma medida. Um triângulo em que os três lados têm a mesma medida é um triângulo equilátero. Dica para você: a quantidade de lados congruentes é a mesma quantidade de ângulos congruentes. Então, um triângulo equilátero não tem três lados congruentes? Então, os seus três ângulos serão congruentes. Como você sabe que a soma tem que dar 180 graus, faz a conta 180 dividido por 3, em todo o triângulo equilátero, os três ângulos medem 60 graus. Ok? Segunda classificação é que ele pode ser isósceles. O triângulo é isósceles quando ele tem dois lados congruentes. Se ele tem dois lados congruentes, lembra da dica? Ele tem dois ângulos congruentes. Se esse lado for congruente a esse ângulo que sustenta esse lado tem que ser congruente a esse ângulo que sustenta esse lado. Vocês estão notando que quando eu quero falar que duas coisas são congruentes, eu faço uma marcação igual nelas? Ó, eu marquei esse lado igual a esse, para falar que eles têm a mesma medida. Eu marquei esse ângulo igual a esse, para falar que eles têm a mesma medida. E a terceira e última classificação que nós temos é o triângulo escaleno. Um triângulo é escaleno quando ele não possui lados congruentes, ou seja, os três lados possuem medidas distintas. Olha como que eu mostrei isso na figura. Eu marquei um lado com um tracinho, um lado com dois tracinhos e um lado com três tracinhos. Logo, eu estou mostrando que essa medida é diferente dessa medida, que é diferente dessa medida. Ok? Para a gente fechar esse nosso estudo inicial sobre triângulos, nós falaremos agora sobre a desigualdade triangular. A desigualdade triangular é a condição para que três comprimentos possam ser usados para formar um triângulo. Porque, por exemplo, suponha que alguém algum dia te dá um pedaço de madeira que seja de comprimento 10 centímetros, um outro de 3 centímetros e um outro de 2 centímetros e pede para você: faça um triângulo com esses três pedacinhos. Você vai conseguir fechar esses três ao ponto de formar um triângulo? Essa figura aqui de cima deixa claro que não. Não são quaisquer três valores que podem ser unidos para formar os lados de um triângulo. A condição para que três valores possam ser usados na formação dos lados de um triângulo é que o problema aqui está no 10, não tá? Ele é muito grande para o 2 e para o 3. Se eu diminuísse ele ao ponto dele ficar menor do que 5, que é a soma desses dois, o triângulo fecharia. Logo, dado três medidas A, B e C, essas três medidas podem formar um triângulo se cada uma delas for menor do que a soma das outras duas, ou seja, o A tem que ser menor do que o B mais C. Além disso, o B tem que ser menor do que o A mais C. Além disso, o C tem que ser menor do que o A mais B. Se você não quiser testar essas três condições, você pode condensá-las em uma só, dizendo que qualquer lado do triângulo deve estar entre a subtração e a soma dos dois outros. Porém, notem, essa subtração não pode dar negativo. Então, ou você faz a subtração dar positiva, ou
coloca um módulo nela, que resolve todos os seus problemas. Por hoje é isso, tchau, espero vocês na próxima.